Hoje eu vou te mostrar como modelar relacionamento entre entidades e também validar entidades no Clojure. E aí, galera, beleza? Semana passada fiquei meio fora aí do ar, não consegui gravar o vídeo da semana, porque eu peguei uma baita sinusite. Vocês podem perceber pela minha voz que eu ainda não estou 100%, estou tomando antibióticos, mas graças a Deus já estou melhorando e consegui gravar o vídeo que era para a semana passada, agora, então está saindo nessa semana mesmo. Antes tarde do que nunca, né? Bom, então continuando com o nosso papo aqui, pessoal, aprofundando em programação funcional, aprofundando no Clojure. No último vídeo que a gente falou sobre o Clojure, a gente falou sobre como modelar entidades de um domínio utilizando essa linguagem. Então, basicamente, a gente pode usar mapas comuns lá do Clojure ou usar records. Mas uma coisa que ficou faltando é como que a gente modela relacionamento entre entidades, porque isso muitas vezes acontece, né? Então você tem lá um usuário que tem um endereço, onde usuário é uma entidade, endereço é outra entidade. Como que a gente faz para modelar esse relacionamento? E uma outra questão que eu acho que fica quando a gente fala sobre uma linguagem dinâmica, como Clojure, é como é que a gente faz para validar nossos dados, validar nossas entidades. Então, de fato, a gente tem que pensar nos tipos mesmo. Quando a gente cria os nossos dados na nossa própria aplicação, tudo bem, nem precisa validar muito, porque na hora que você está criando, você pode tomar cuidado para criar as entidades conforme os tipos que você está pensando. Mas, quando esses dados vêm de fora, quando você está, por exemplo, recebendo dados do front-end, recebendo dados de uma aplicação cliente e quer criar uma entidade com esses dados, com esses valores, é muito bom que a gente possa validar esses dados para ver se de fato eles se conformam com essa entidade que a gente está criando. Então, uma coisa muito legal do Clojure, né? Eu acho que vocês já perceberam, né? Tudo é separado, né? A gente consegue dividir as coisas, a gente consegue separar as coisas, inclusive a questão dos tipos. Então, uma coisa é um mapa em si, né? Com um determinado campo, com determinados valores para esses campos. Outra coisa é como que esse mapa tem que ser, como essa entidade tem que ser. Então, essas coisas são separadas no Clojure e, na verdade, existem várias maneiras de você fazer esse tipo de validação, né, utilizando o que em geral se chama de esquema, né? Você é como se fossem metadados para definir os seus dados. Mas o legal é isso, né, que fica separado, né? Uma coisa é o dado em si, outra coisa é a explicação do dado ou a validação desse dado. E a validação desse dado também é dado no Clojure. Então, eu vou mostrar essas duas coisas aqui para você, utilizando ainda o livro Clojure Applied, né? Os exemplos que ele coloca nesse livro. Então, vai ficar bem claro como fazer essas duas coisas: modelar relacionamentos entre entidades e fazer validação de dados de entidades. Dá uma olhada. Eu estou com um arquivão aqui, né, com todos os exemplos desse capítulo do Clojure Applied. Eu já mostrei para você, por exemplo, né, a modelagem de uma entidade aqui do tipo money. Então, aqui no caso, a gente está usando o record para currency e está definindo um record para money também. De acordo com o Alex Miller, né, e o outro autor do Clojure Applied, é bom utilizar records para definir os seus tipos, para definir as suas entidades. Então, esse aqui é o exemplo que eu já mostrei para vocês. O legal aqui, rodando o VS Code, o REPL, a gente pode ir aqui, né, selecionar uma parte do código e avaliar para ver o que está acontecendo. Então, se eu chamar o make money aqui sem nenhum parâmetro, por exemplo, ele vai criar um money aqui com zero. E a currency vai ser USD, né? Porque, repara, né? Esse construtor make money sem parâmetro nenhum, ele vai chamar o construtor com um parâmetro só, com um valor zero aqui para amount, e o currency vai ficar USD. Então, vai ficar $0. Bom, aí aqui embaixo, né, eu tenho outros dois exemplos de records. Então, imagina que a gente tem aqui uma recipe, né, uma receita. Essa receita tem um nome, tem um autor, tem uma descrição, tem ingredientes, tem os passos que você tem que realizar para fazer essa receita e o número de porções aqui.
Então, o que acontece é como que a gente faz, então, no Clojure para modelar um relacionamento entre duas entidades? Então, a gente tem a recipe, certo? Essa recipe, ela tem um author, né? Então, a receita tem um autor. Como é que a gente faz, né, para ligar esse author aqui com um outro objeto, certo? Do tipo person. Então, a gente tem o autor é um person. Então, como é que a gente faz para ligar essas duas coisas, né? Como é que eu jogo um person aqui dentro? Então, eu acho que o mais direto é a gente realmente usar alinhamento aqui, a gente alinhar os objetos. Então, no caso, aqui eu estou definindo uma recipe que se chama Toast. E aí, como é que a gente faz para dizer qual que é o autor dessa receita, né? A gente coloca aqui mesmo, né? A gente cria um objeto, né, do tipo person, ou um mapa aqui, né, do tipo person, ou no caso um record, na verdade, do tipo person, e a gente joga aqui dentro. Então, esse cara aqui, ele vai ter como se fosse uma referência a um objeto, certo? A gente consegue acessar aqui o autor, que é do tipo person. Então, essa é uma maneira da gente modelar relacionamento entre entidades, é realmente alinhar os tipos, né? É isso que em geral a gente faz nos programas orientados a objetos. Você tem uma classe pessoa, uma classe user, e esse user tem um endereço. Então, address é uma outra classe. Então, você tem um atributo do tipo address dentro do user, certo? Então, isso é alinhar os tipos. Então, essa seria uma maneira, né? Fazer o alinhamento aqui dos tipos. Outra maneira de fazer isso é a gente utilizar um identificador, certo? Então, digamos que a gente está puxando esse person do banco, né? E esse person no banco, ele tem um identificador. Então, a gente pode utilizar esse identificador, certo? No lugar do objeto. E aqui, no caso, em vez da gente fazer o alinhamento, a gente vai usar uma referência, né, um identificador para referenciar esse objeto. Então, aqui ele está criando em memória, né? Digamos que a gente tem aqui um mapa, a gente poderia fazer uma outra pessoa aqui, sei lá, P2, né? Person, aqui, sei lá, Otávio Lemos. Né, então, digamos que a gente tem aqui é, um conjunto, né, de pessoas e cada uma dessas pessoas tem uma referência, tem um identificador. Então, em vez da gente alinhar o objeto aqui, a gente pega e joga a referência do objeto, né? Obviamente que não é bom a gente criar esses identificadores na nossa própria aplicação. A gente pode usar, por exemplo, no banco, né? Então, se ele é criado no banco, a gente pode usar essa referência aqui para modelar o relacionamento entre esses tipos aí. Então, essas são as duas maneiras que os autores do Clojure Applied mostram para você modelar relacionamento entre entidades. Então, o segundo tema que eu queria tratar aqui é como validar, então, valores para entidades dentro do Clojure. Dá uma olhada. Então, no livro, os autores falam isso, né? Aquilo lá que eu estava comentando com vocês. Validação de dados é uma área na qual o Clojure dá opções sobre quando, onde e o quanto de validação você quer prover, você quer fazer, você quer realizar. Então, isso é uma coisa bem legal, né? Porque na maioria das linguagens a gente não tem muita opção. Só tem uma maneira mais default de fazer validação. Então aqui ele segue dizendo que tem várias bibliotecas externas, inclusive existe o próprio Clojure Spec, que eu imagino que pode ser usado para isso também, mas no caso do livro ele usa o Prismatic, né? Então é uma biblioteca chamada Prismatic Schema que você pode utilizar para definir então os seus esquemas, certo? Dentro da sua aplicação. Ele dá outros exemplos aqui: Core Typed, Closure Schema, Structure, Sequex. Aqui é o mesmo exemplo de receita. Imagina que agora a gente tem uma receita um pouco mais simples, aqui não tem autor, então eu chamei de Simple Recipe, né? Isso aqui é usando o próprio record do Closure Core. E aí o que acontece? Quando a gente faz isso aqui, né, pessoal, a gente só consegue definir quais são os atributos, quais são os campos que a gente tem no nosso record. A gente não consegue definir os tipos, né? A gente pode colocar aqui type hints, mas o ideal é o quê? Seria de fato a gente conseguir, de alguma maneira, dizer, né, que isso aqui tem que ser uma string, isso aqui também tem que ser uma string, isso aqui é uma sequência
de ingredientes, né, que é um outro tipo, um outro record que a gente tem aqui embaixo, para que quando a gente fizer uma coisa desse tipo aqui, né, a gente consiga saber se os dados estão de acordo com os esquemas, se a gente consegue de fato usar esse conjunto de dados aqui para definir uma simple recipe, por exemplo. Porque se a gente, por exemplo, aqui coloca no lugar desse inteiro aqui, a gente coloca uma string, o Clojure não vai reclamar, tá vendo? Se a gente rodar isso aqui, beleza, ele cria, certo? Porque ele joga essa string aqui no lugar dos servings, né? Porque a gente não está dizendo aqui que esse negócio tem que ser inteiro, tá? Então, uma maneira da gente fazer isso é, em vez de usar o record do Clojure Core, a gente pode usar, por exemplo, o record do Prismatic. Então, esse record aqui é diferente, porque a gente pode colocar tipos, a gente pode aqui, de certa maneira, anotar com tipos, certo? Então aqui, por exemplo, eu estou falando que o name tem que ser string, que o quantity tem que ser inteiro, né? E que o unit vai ser uma keyword. Então esse S barra aqui é porque a gente importou, certo? O schema core, que está aqui no nosso project, que é do Prismatic, tá vendo? É desse cara aqui. A gente importou ele como S. Então S é o apelido aqui da biblioteca. Então aqui a gente pode, esses tipos aqui, eles são tipos do Prismatic, mas você poderia utilizar, acho que você poderia colocar tipo string aqui, por exemplo, né, que são tipos mais aqui do Clojure mesmo, que vem do Java, mas ele tem os seus próprios tipos e eu acho que fica melhor aqui, são nomes mais compactados e tem mais poder, você tem mais opções, né, além dos tipos comuns que você já tem no Java. Então, repara, aqui eu estou definindo my ingredient, né? Estou falando que o nome tem que ser string, que quantity tem que ser int e que unit vai ser uma keyword. Eu consigo definir também, né, o esquema no caso da recipe em si, da receita. Então, aqui no caso, o name tem que ser string, a description tem que ser string, o ingredients tem que ser um vetor cujos elementos são do tipo my ingredient, os steps é um vetor de strings e servings é um inteiro. E aí eu tenho várias funções, então, do Prismatic que a gente pode utilizar para manipular esses esquemas e também para validar dados, certo? Então, o sexplain, por exemplo, ele explica um determinado esquema. Então, se a gente mandar avaliar isso daqui, a gente vai ver que ele está mostrando, ó, o MyRecipe, né, é um esquema que tem name, description, com determinados tipos, né, e service tem que ser inteiro. E aí o mais legal é realmente de conseguir validar um determinado mapa para ver se ele se conforma com o esquema. Então, se a gente rodar isso daqui, por exemplo, ó, que é o check, né, de fato vai checar um determinado map contra um determinado esquema. Então, se a gente rodar isso daqui, se a gente mandar avaliar, ele vai falar o seguinte, ó, servings não é integer, né? Porque os servings aqui, que são as porções, tem que ser inteiro. Então, aí você consegue, por exemplo, dar uma mensagem de erro e falar, olha, esse dado não está válido, não consigo criar, né, uma recipe, porque os servings aqui tem que ser do tipo inteiro. Se a gente colocar aqui inteiro e mandar avaliar de novo, ele vai retornar new porque está tudo ok, certo? Porque esse mapa está conforme o meu esquema. Então era isso, né? Só uma ideia realmente de como você faz para modelar relação entre entidades, utilizando o Clojure e também validação de dados, validação de entidades com o Clojure. Existem várias coisas, né, em desenvolvimento no próprio Clojure. Então, eu acho que eu já falei para vocês aqui sobre uma palestra do Rich Hick que se chama Maybe Not, e que ela realmente fala sobre essa questão dos esquemas. E o próprio Rich Hick, ele mostra que ele cometeu um engano na hora de definir esses esquemas no Clojure Spec, e isso está sendo alterado atualmente no Clojure Spec Alpha. Se não me engano, é o Alpha 2, na verdade. E aí ele fala uma coisa muito interessante, pessoal, que é a questão de opcionalidade nos dados, nas nossas entidades, que é uma coisa que, de fato, em geral, a gente faz da maneira errada. Por quê? O que acontece? Digamos que você tem lá um user, um objeto do tipo user, e aí o que você quer dizer? Quero dizer que, por exemplo, o identificador desse user nem sempre está presente. E aí você vai e coloca
própria definição do tipo que o ID é opcional. Isso a gente faz, por exemplo, no TypeScript. O que o Rich Hick discute e que eu concordo plenamente com ele é o seguinte: essa opcionalidade ela não deveria ser definida no tipo em si, mas sim na hora em que esse tipo é utilizado. Na verdade, no tipo você coloca todos os campos que podem vir nesse tipo, certo? No objeto daquele tipo. Na hora que você vai usar em determinadas funções, é que você pode falar, olha, para mim, o que eu preciso do user é XYZ. Então, por exemplo, para eu mandar uma correspondência para o usuário, o que eu preciso é do endereço do usuário, certo? Então, você vai mandar o usuário, vai mandar o nome dele, porque eu vou colocar o nome na carta, e também preciso do endereço. Então, na hora que você define a função, você pode definir um esquema que fala o seguinte: do user, eu vou precisar dessas coisas. Então, ele definiu uma alteração no Clojure Spec, que, pelo que eu vi, ainda está em desenvolvimento, na qual você consegue fazer selects nos esquemas. Então, você consegue falar, por exemplo, do user, eu vou querer o CEP que está dentro do endereço e o primeiro e o último nome do user. Então, você define isso na hora que você está definindo o esquema para a função e não para o tipo em si. Então, eu achei espetacular esse avanço aí que o Rich Hick está implementando no Clojure Spec. Dá uma olhada nessa palestra, vou colocar o link aqui na descrição desse vídeo. Espero que você tenha curtido de saber como modelar relações entre entidades e como validar dados no Clojure. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.